Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre Daniel 2, alguns comentários sobre o livro de Daniel 2, que Deus os abençoe e logo mais iniciamos com uma oração, graça e paz a todos. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos abençoe no estudo da Tua Palavra, imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos colocar aqui a internet e começar com o estudo. Então, Daniel 2. Então, vamos começar provavelmente afirmando a questão do pedido inédito. O milagre que aconteceu, o reconhecimento, do Deus verdadeiro e os reinos que ele fala, no capítulo 2, depois ele vai continuar nos outros capítulos também, e a questão do reino que nós entendemos como final e eterno, mas que durante os próximos estudos provavelmente nós vamos falar um pouco mais dele, Então vamos lá. O estudo é baseado no site Bíblia Online, no material do site Bíblia Online. As versões são Nova Versão Internacional, essa versão que para quem lê está à esquerda aqui, primeiro verso em negrito, e a segunda versão é a Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional aqui à esquerda, Nova Almeida Atualizada aqui à direita. Então vamos lá. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Então, o sonho incomodou de alguma forma e aqui nós podemos até dizer, por exemplo, que Deus queria que ele buscasse a interpretação do sonho, E ele então ficou perturbado e ele não conseguia dormir. Por isso convocou os magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos para que dissesse o que ele havia sonhado. Então veja, aqui nós já temos algo diferente. Vamos lá olhar, por exemplo, aqui em Gênesis 41. Veja bem, aqui ele fala assim, para que dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos naturalmente responderam em aramaico, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços, que suas casas se tornem entulho. Que é aqui o verso 5, Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, lhes darei presentes, recompensas, grandes honrarias. Por isso, revelem o sonho e a interpretação. Então, nós vemos algo diferente aqui. Revelar o sonho e a interpretação dos sonhos. E aí eles tornaram a dizer, conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Então eles devem ter entrado em desespero aqui, porque já é difícil interpretar o sonho, nós vamos comentar um pouco sobre a história de José, ainda mais você adivinhar o sonho que a pessoa sonhou, ter uma revelação de que sonho ela sonhou. Então ele colocou o seguinte, se vocês me disserem o que eu sonhei, aí eu vou saber que realmente tem um ser sobrenatural aí atuando sobre vocês. E eles responderam, os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. E até aquele momento, aparentemente, realmente não havia, nós vamos ver isso. Até aquele momento, realmente não havia quem fizesse isso. Isso não era algo natural de se fazer. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ou seja, a princípio, impossível. A princípio, impossível. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Então, ele ficou tão irritado, isso deixa o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Isso envolvia Daniel e seus amigos, E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram... e assim que foi emitido
E assim foi emitido, assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Então, isso foi o que aconteceu. O rei pediu, olha, eu quero saber o que eu sonhei e a interpretação. Eles falaram, isso não tem como fazer. E ele insistiu e eles insistiram, ou seja, eles estavam desesperados, por isso eles estavam ali falando constantemente com o rei a mesma coisa, falando, nós não conseguimos, nós não conseguimos. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Para que também fossem mortos. Arioque, o comandante... esse material está no site Clamando no Deserto, ok? Daniel 2. Se você quiser, você pode ler as duas versões lado a lado e comparar cada uma delas também, ok? E aí, eles também seriam mortos. Eles nem né, independente de não ter participado da reunião, todos seriam mortos, até quem não participou da reunião. Então, quer dizer, olha a situação, olha como Nabucodonosor estava ali não só angustiado, ele estava ali perturbado realmente, né, para dar uma sentença dessa. Ainda mais tendo em mente que ele estava treinando essas pessoas para serem conselheiros, as melhores mentes, né? Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Verso 14. Já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ou seja, quando Daniel se dirigiu a ele com calma, apesar ele devia estar preocupado, os amigos também, ele dirigiu a ele com calma ali, tentando negociar, ganhar tempo para que ele conseguisse alguma coisa. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? E Arioque explicou o motivo, contou a história que nós lemos acima. É possível que tenha contado até com mais detalhes. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Ele pediu um prazo e daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Verso 17. Contou o problema aos amigos. E lhes pediu o quê? Verso 18. Que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Depois nós vamos para o verso 19. Ok? Então ele fala, olha, para que Deus tivesse misericórdia, para que não fossem executados. Antes de comentar aqui sobre Gênesis 41, Gênesis 40, né, nós vamos pensar o seguinte. Bom, nós vamos ler aqui o que José fala a respeito da questão de interpretação de sonhos. Então, veja, nós entendemos que os sábios de outros povos, na interpretação de sonhos, eles não tinham revelação divina. Então, ou eles efetivamente enganavam as pessoas, ou, como nós acreditamos no inimigo, era possível que o inimigo desse algumas interpretações para eles. E aí, nessas interpretações do inimigo, é possível que tivessem coisas certas e coisas erradas, e talvez numa linguagem dúbia e qualquer outra coisa, eles falassem alguma coisa lá. Então, como nós não negamos a existência do mal e de uma inteligência por trás de toda a maldade que existe, é possível sim que o próprio inimigo e os seus anjos caídos ali buscassem desenvolver métodos interpretativos de sonhos que obviamente não eram os dados por Deus. Então, muitas vezes, quando Deus permitia que uma pessoa... Nós não estamos falando dos sonhos comuns do dia a dia, né? Nós estamos falando de sonhos específicos, que possivelmente Deus permitisse que ocorresse na mente das pessoas. Deus dava aquele sonho e ele é que tinha a chave para a interpretação do sonho. Até porque o sonho muitas vezes podia ser qualquer outra coisa. Como saber a interpretação correta? Então, Deus dava uma chave para que as pessoas contassem isso para o intérprete dava a interpretação e, de acordo com o cumprimento exato, sabia-se se Deus estava atuando no intérprete ou não. O que Nabucodonosor está pedindo aqui é algo inédito, pelo menos até onde se percebe aqui no contexto bíblico, no sentido de que ele pede para que contem qual é o sonho e depois digam a interpretação. E a coisa era tão atípica que o próprio Daniel foi pedir ao rei um tempo,
maravilhosa fé de Daniel, ele falou o seguinte: olha, é inédito, ok, mas Deus, se Deus colocou isso na mente dele, Deus vai dar a interpretação, né? Deus vai me revelar, Deus vai comentar alguma coisa a respeito disso, vai falar o sonho, e aí Deus vai me dizer se foi ele que deu o sonho, se tem uma interpretação específica, se não tem, né? Se era um sonho comum, mas Deus iria conceder o sonho a ele, ele acreditava, ele tinha fé. Mas ele fala, olha, para que Deus nos ajude com relação a esse mistério. Ele não, né, ele era um intérprete de sonhos. Nós lemos lá quando fala em Daniel 1 que Deus deu sabedoria a ele em relação a sonhos e visões. E ainda assim, não é, ele não estava entre os sábios que foram chamados nesse momento para conversarem com o rei. E aí ele chega e fala para os seus amigos, vamos orar para que Deus nos conceda a revelação do que o rei sonhou. Né? Então, imagine, né, como ele tinha momentos de egocentrismo, narcisismo, tudo que nós possamos imaginar Nabucodonosor. Né? Quer dizer, ele sonhou algo e ele queria que as pessoas dissessem um sonho, não satisfeito com isso, de não conseguirem, estava disposto a matar todo mundo. Quer dizer, e se ele matasse Daniel e os amigos dele, quem ele conseguiria para revelar isso? Ele ia continuar matando sábios aí. Então, imagine, Daniel aqui foi usado por Deus, inclusive, para livrar quantas pessoas Daniel deve ter livrado aqui da morte. E aí, nós não lemos ainda, então nós não vamos nos adiantar, mas é possível que muitas ou algumas dessas pessoas que Daniel salvou fossem justamente aquelas lá na frente, lá no futuro, que iriam querer derrubar Daniel. Né? Então, nós vemos aí a situação, né? Então, não é sempre que a gente vai fazer o bem para alguém e alguém vai retribuir com o bem para nós. Pode ser justamente dentre aquelas pessoas que nós ajudamos que nós vamos encontrar inimigos ferozes. Né? Então, mas Daniel, aqui, ele não só preservou a sua própria vida, dos seus amigos, mas de todos aqueles que estavam lá e que seriam mortos. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 40. Aqui aconteceu, depois dessas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E aí eles foram presos, né? Ambos tiveram um sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do sonho. E aí veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então eles tiveram um sonho, não deve ter sido um sonho bom, né? Deve ter sido um sonho que deu margem a interpretações negativas, porque eles tinham acabado de ser presos, e eles ficaram perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. Quer dizer, será que era um sonho comum do dia a dia? Será que era uma revelação? Né? Deus estava agindo aqui para exaltar José? Como é que funciona? Né? E aí José disse para eles, ora, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Veja, José estava falando, olha, Deus não tinha o costume de revelar para José qual era o sonho. E ele era o intérprete. Ele fala, não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Ou seja, conte o sonho que eu vou buscar, né? Deus provavelmente vai me dar a interpretação. Então, ele acreditava, assim, obviamente, no potencial de Deus, mas não era o costume que a pessoa sonhasse e exigisse que alguém adivinhasse o sonho. Ele fala, conta e eu, né, na minha busca a Deus vai revelar o sonho, a interpretação. Né? E a interpretação geralmente se cumpria, né? A interpretação do sonho tinha a ver com uma realidade que se cumpria, e então eles sabiam que realmente a pessoa era um intérprete enviado por Deus. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e depois aí José fala para ele, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, te restaurará o teu estado, darás o copo de Faraó na sua mão. Isso foi o copeiro. Aí o copeiro contou o sonho, né? Olha, vi 3 sarmentos brotando ela, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, o copo de Faraó estava na minha mão, eu tomava as uvas, espremia no copo de Faraó, dava o copo na mão de Faraó. E aí ele fala, isso significa que o Faraó vai te exaltar. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, né?
E aí ele conta aqui um pouco da história dele, muito resumidamente, né? Vendo o padeiro que tinha interpretado bem, ou seja, que falou algo positivo, falou, eu vou ficar aliviado, né? Disse José. Eu também sonhei, eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todos os manjares de faraó, obra de padeiro. As aves comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Veja o primeiro como foi. Olha só. O copo de faraó estava na minha mão, tomava as uvas, espremia no copo de faraó e dava o copo na mão de faraó. Então, algo positivo, né? Ele dava algo direto para faraó. Já no caso do padeiro, cesto sobre a minha cabeça, mas não era para o faraó. As aves comiam sobre a minha cabeça. Então, a própria estrutura do sonho já aparece diferente, né? Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias. Dentro de 3 dias, faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu no 3º dia e tal. E aí nós vamos aqui no capítulo 41, por exemplo, né? O sonho, aqui, faraó mandou chamar José, fizeram sair logo do cárcere, barbeou-se, mudou as suas roupas, apresentou a faraó. Ele falou, eu tive um sonho e ninguém há que eu interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretes. E aí ele interpretou, né? Você já deve conhecer, se não conhecer, eu peço que leia tanto o capítulo 40 como o capítulo 41 de Gênesis, né? Interessante aqui o que acontece. Nesse momento, José é exaltado, né? Ali Deus usa de provisão para com ele, etc. Mas olha que interessante, até a estrutura do sonho do copeiro e do padeiro, elas são diferentes, quando eles contam, né, o que ocorre é diferente, e ali tem uma certa lógica que permite até a José colocar algo como positivo e algo como negativo, mas para saber exatamente o que vai acontecer, realmente é só Deus revelando. Então por isso que ele fala, olha, não são de Deus as interpretações, conte que eu falo. O próprio faraó também conta o sonho para José, né? Nós temos aqui em Gênesis 41, né? Que olha aqui. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, eis que subiam do rio 7 vacas gordas, pastavam. Então o Faraó vai contando para José. Então realmente o que Nabucodonosor estava pedindo era algo inédito e até aquele momento ninguém tinha capacidade, nem Daniel tinha essa capacidade até aquele momento, né? Até aquele momento ninguém tinha essa capacidade. É claro que não estou dizendo aqui que as interpretações dos astrólogos, dos magos, fossem verdadeiras, não. Acredito que fossem no todo ou em grande parte falsas. É possível que o próprio inimigo usasse ali da inteligência dele para tentar acertar alguma coisa dentro da construção de padrões de interpretação, dos sonhos já contados, já revelados até aquele momento no mundo, etc. Mas só Deus podia dar a interpretação exata. Quando ele desse um sonho, obviamente, ele daria a interpretação exata para que se soubesse a diferença, né? Então vamos ver aqui o que acontece. Nós vemos aqui que realmente Nabucodonosor estava pedindo algo basicamente inédito, pelo menos até aquele momento ali no contexto. Estava pedindo algo, estava querendo fazer algo absurdo, acabar com todo mundo por causa basicamente de um capricho dele, né? Ele queria algo inédito, assim, ninguém nunca tinha conseguido, não deu tempo para ninguém, chamou alguns lá e queria acabar com todos os sábios por causa disso. Estava realmente totalmente alterado. E aí Deus usou de sabedoria, deu sabedoria a Daniel, Daniel foi lá, conseguiu convencer a dar um tempo, e aí ele roga a Deus para que tenha misericórdia, para que ele resolva esse mistério. E aí no verso 19, então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus, e disse, louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Veja só, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, ele louvou a Deus. Veja que Daniel recebeu isso, mas ele pede aos seus amigos que orem por ele também. Ele sabia da comunhão dos amigos, ele sabia que quanto mais pessoas consagradas orassem, né, melhor seria, né?
E aí ele louva a Deus, para todos sempre a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, tudo vem dele, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, ele conhece a luz, conhece as trevas, nada está oculto diante dele, ele pode ir em qualquer lugar, nenhum mal, nenhuma treva é capaz de conter a Deus, a luz habita com ele. A luz habita com ele. E o poder, e todo o poder. Né? Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Deus dos meus antepassados, né? As mesmas condições, as mesmas características, as mesmas restrições, tudo acontece aqui. Então, né? Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e disse-lhe: não execute os sábios. Que confiança, né? Que confiança. Primeiro lá acima, eu vou conversar com ele, vou conversar com Nabucodonosor, vou pedir um tempo, e foi concedido a ele. Ele estava confiante que ia ter êxito, e teve. E agora ele fala: leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, porque ele não tinha muito tempo, né? Porque a cabeça dele também estava em risco, né? Arioque não podia descumprir o que foi ordenado. Então ele imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei, obviamente na esperança do rei deixar de lado essa exigência absurda, mas sabia que ele só deixaria de lado se alcançasse o que queria. Ele fala: encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar. Esse é o nome que foi dado, né? É o nome que envolve o nome de outros deuses. Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Então ele é bem direto. Ele chega lá com Daniel e a primeira pergunta que Nabucodonosor faz é: olha, você é capaz de contar o que eu vi? Porque isso é o que ele pediu. Contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo, ou seja, não bastava contar, não bastava só interpretar. Obviamente, para interpretar tinha que ter o sonho. E não bastava contar para ele o sonho. Falou: você é capaz de me contar o que eu vi e já interpretar o que eu falei, o que eu sonhei? E Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, só existe um. Os outros não são deuses verdadeiros, são falsos, os outros não merecem crédito, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Os outros são deuses criados pela mente humana, não são deuses realmente. Só existe um Deus, e ele fala: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então, o começo do sonho se refere aos últimos dias, o final do sonho se refere aos últimos dias, algo no sonho se refere aos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E aí ele vai contar o sonho ao rei. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Obviamente, Daniel não isso foi verificado que Daniel e seus amigos eram muito mais sábios do que os outros que estavam ali. Ele fala: mas não é por causa desse critério que Deus me deu esse sonho. Me revelou e deu a interpretação correta. Obviamente, o próprio livro de Daniel mostra ali que Daniel tinha e seus amigos tinham uma comunhão muito maior do que as outras pessoas, né? Talvez não só eles, mas os que são colocados em evidência ali
são os 4. Eles tinham uma comunhão muito maior do que as outras pessoas. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. Então, veja, ele usa a expressão terrível, aqui traduzido como terrível, como algo assim, talvez impressionante, talvez até assustador, né? Pelas características, assim, imagina, uma estátua enorme, com as características que ele vai colocar aqui, né? Um tanto assustador, porque, né? É algo assim grandioso demais, etc. A cabeça da estátua feita de ouro puro. Cabeça de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés parte de ferro e parte de barro. Então veja, ela ia diminuindo em qualidade de mineral, né, basicamente, de cima para baixo. Então, ouro, prata, bronze, ferro, depois ferro com barro. Enquanto estava observando, então vamos até colocar aqui, né? Então vamos ver se a gente consegue uma imagem aqui. Então, cabeça de ouro, prata, depois bronze, depois ferro e aqui para baixo ferro com barro. É uma imagem gigante, né? Uma imagem gigante com essas características. Foi o que ele viu e é o que Daniel colocou para ele. Olha, esse foi o sonho. Esse é o começo do sonho. Enquanto você estava observando essa imagem grandiosa, o que acontece? Uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, ou seja, sem auxílio de mãos, ou seja, foi algo divino. Atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmigalhou, destruiu. Então atingiu os pés e atingindo os pés foi tudo, né, destruído. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. Obviamente, eles foram despedaçados. Então, ou seja, a intenção do sonho era mostrar que ia ser tudo anulado. Tudo que existia ali na estátua até aquele momento ia ser destruído. E virou pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Então foi destruído, virou pó e o vento levou. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. A pedra cresceu, se tornou uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho. E nós o interpretaremos para o rei. Interessante essa colocação, né? Nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. O Deus dos céus tem dado domínio, poder e força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Ele colocou um domínio imenso nas suas mãos. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então ele fala assim, o senhor, ó rei, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Então ele falou, a cabeça de ouro representa a Babilônia. Só que ele coloca de que maneira? Ele coloca, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Tu eres a cabeça de ouro. Ou tu, no caso, representas a cabeça de ouro. Como a gente sabe, no caso, que Nabucodonosor estava representando o reino de Babilônia. Então, ele não estava falando que a cabeça era o rei. Ele estava falando que a cabeça era o reino de Babilônia. Como é que a gente sabe disso? Porque, a princípio, olha que nós temos verso 39. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Então veja, o ferro não é colocado aqui como algo
no sentido de que ele seja inferior ao ouro e que tenha um poder menor de reinado, não, pelo contrário, ele fala, o ferro foi dado aqui para revelar um reino extremamente destruidor. Se você acha que o seu reino é forte e tem capacidade destrutiva, esse aqui supera o seu, supera os outros que virão em muito. Por isso que alguns colocam que é o seguinte, quando ele fala aqui no 39, inferior ao teu, depois de ti surgirá outro reino, terceiro reino, quarto reino. Ou seja, a primeira coisa que nós percebemos aqui, Daniel usa os termos rei e reino como sinônimos aqui. Daniel usa os termos rei e reino como sinônimos. Então, quando ele fala para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, depois ele fala do segundo reino, terceiro reino, quarto reino. Então, ele está colocando rei e reino, a princípio, aparentemente, considerando só as palavras que estão aqui. Nós não vamos usar o original nesse momento, nós vamos buscar em outros estudos mais avançados no futuro, quem sabe. Mas aqui ele está colocando rei e reino como sinônimos. Então, na realidade, o que nós podemos, a princípio, colocar aqui, quando ele diz para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, ele está dizendo, Babilônia representa a cabeça de ouro. Tu és o representante de Babilônia nesse momento. Então, tu, que representa o reino de Babilônia, és a cabeça de ouro. Depois vem o segundo reino, o terceiro reino, um quarto reino que é destruidor, né? Tudo despedaça, destrói, ou seja, a princípio o que dá a entender aqui que esse reino, que é como ferro, que é de ferro, que está aqui na estátua, o ferro, esse reino aqui, ele é o reino que despedaça. Esse é o reino mais destrutivo de todos esses, né? Então, nós temos Babilônia aqui nós temos uma divisão, né? E aqui nós temos reinos intermediários. E ele fala que o reino, a princípio, mais destrutivo, o reino mais destrutivo é esse aqui, né? Ele fala, como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. Então veja, nós temos o primeiro reino, Babilônia, segundo, terceiro, um quarto reino, que é de ferro. Depois esse reino se enfraquece, porque nós temos o quê? Como viste, os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Isso quer dizer que tanto os pés como os dedos, eles têm uma característica em comum, que é o quê? Esse reino será um reino dividido, um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Então ele fala, olha, característica tanto dos pés como dos dedos, vão ser um reino dividido com um pouco da força do ferro, mas apesar de estar ali misturado com o barro, tem um pouco da força do ferro. Então ele terá uma força, ele terá uma capacidade de exigência, mas ele vai ser um reino dividido. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, como o senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, por meio de uniões. Mas essa união não se firmará, por isso eles vão ser divididos, por isso que vão ser em parte forte, em parte fraco. Mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles vão ali tentar fazer alianças para se fortalecer, mas isso não vai dar tão certo assim, né? Eles não vão conseguir talvez o mesmo auge que antes, o reino vai ser dividido ali, não quer dizer que não tenha força, né? Mas vai ser um reino dividido. E eles vão tentar fazer alianças, mas essa união não se firmará. Então nós temos o primeiro reino, segundo, terceiro, quarto, depois, vamos dizer assim, seria um quinto, né? O quarto enfraquecido, porque o ferro continua ali, mas com barro, né? Então há um enfraquecimento do quarto reino, e ali é como se fosse um quinto reino dividido, uma quinta fase. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Ou seja, o que dá a entender aqui que, quando ele fala essa parte que vem depois, vamos juntar. Jamais será destruído, nunca será dominado por nenhum outro povo.
E aí ele fala, destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse para sempre, ele não tem um sentido relativo, né? Um sentido de um tempo indefinido. Veja, jamais será destruído, nunca será dominado. Isso nos dá a entender que esse para sempre é absoluto. Ou seja, o próximo reino que vier, depois de todos esses acontecimentos, ele é um reino que realmente não vai ter fim. Vai ser para sempre mesmo, vai ser eterno mesmo. Não é? Então, veja, ele conta ali o sonho, aí ele fala qual o significado, e aí nós percebemos principalmente que ele faz essa troca de rei e reinos, que ele fala assim, na época desses reis surgirá um outro reino, né? Ou seja, na época desse reino, ferro e barro, né? Então nós vemos que entre Babilônia e a época que nós estamos agora, passou muito tempo, não tem como interpretar isso como reis. Então, obviamente, são reinos. Então, quando ele chega para Nabucodonosor, ele fala, tu és a cabeça, ele está querendo dizer o seguinte, Babilônia é a cabeça. Aí depois de ti vem outro reino. Alguns dizem o seguinte, que quando ele fala inferior ao teu, abaixo do teu, né, depois virá um outro reino abaixo do teu. Eu não sei se essa seria a interpretação mais correta, né, ou se realmente o reino que veio depois de Nabucodonosor conseguiu subjugá-lo, apesar de não ser tão grandioso como ele. Inferior em alguns aspectos, mas no aspecto de estratégia, etc., fosse melhor. Porque não faz muito sentido, porque na estátua, obviamente, o reino que vem abaixo dele, na estátua é inferior ao dele, o outro é inferior, mas ele não usa esse termo para falar de todos os reinos. Mas o que ele pode ter dito foi o seguinte, abaixo do teu reino, e depois dos outros isso já fica evidente, então ele não precisa repetir, mas assim, olha, abaixo do que você viu, abaixo da cabeça está o próximo reino. Então alguns interpretam que pode ser essa condição. Olha, esse reino aqui abaixo do seu, depois virá um outro reino, né? O que está abaixo do seu, conforme a visão, né? E não que seja inferior em características, né? E aí, por fim, ele fala, né? Em seguida, um terceiro reino, que governará sobre toda a terra. E então ele enfatiza que esse terceiro reino governa sobre toda a terra. E depois esse outro reino que destruirá e quebrará todos os outros, ou seja, além dele governar, o que fica subentendido aqui, além dele governar por toda a terra, porque já fica aqui, ele destruirá e quebrará todos os outros. Então ele governa por toda a terra conhecida, vamos dizer assim, né? Como viste, e aí depois ele fala do reino dividido, enfraquecido, e ele fala, nessa época em que estiver tudo dividido, enfraquecido, aí o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Então, como nós vimos, esse sempre é absoluto, né? Ou seja, realmente não vai ter fim. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E aí Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou honra, ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal, reconheceu o Deus dele como Deus dos deuses, né? A ideia é assim, ele não deixa de crer nos outros deuses, mas ele coloca assim, eu continuo acreditando em outros deuses, mas o seu é o maior, né? Então essa seria a ideia, né? Então ele não passa a crer em um único Deus. Ele passa a continuar a crer num panteão de deuses, mas eu reconheço que o céu é o maior de todos eles. Então colocou Daniel num alto cargo, cobriu de presentes, designou que fosse o governante de toda a província de Babilônia, encarregou dos sábios, e a pedido de Daniel, aqui no verso 49, né? A pedido de Daniel, nomeou Misael, Ananias e Azarias, né, que aqui eles relatam já pelo nome pagão, mas nós vemos a ênfase dos nomes anteriores, né? A pedido de Daniel, nomeou Misael, Ananias e Azarias, que passaram a ser conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego,
administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, Daniel fica na corte do rei e os amigos se tornam administradores da província de Babilônia. E faz sentido, veja que nós não estamos falando aqui de um mero capricho de Daniel, porque se eles eram mais sábios do que todos os outros, e além disso tinham a confiança de Daniel, é óbvio que Daniel, no momento que fosse colocado com uma função de tamanha importância, ia querer pessoas de confiança ao seu lado. E eles não eram apenas pessoas de confiança de Daniel, que Daniel ia lá, conversava e falava das angústias e pedia auxílio em oração, mas eles tinham uma capacidade intelectual muito grande. Isso, capítulo 1 nós já tínhamos falado sobre isso. Então nós vemos aqui, capítulo 2 diz o quê? Aqui nós temos ouro, prata, bronze, ferro com barro, né? Então nós temos aqui a interpretação padrão, né? Que seria Babilônia, Medo-Pérsia, Império Greco-Macedônico, Roma em seus vários aspectos, depois Roma enfraquecida de alguma forma, não com a mesma hegemonia de antes, né? Mas ainda tendo força, né? Um pouco da força do barro aqui embaixo. Aí nós temos o reino dividido, mas o ferro ainda está ali, existe a força do ferro, né? Então, um pouco da força que estava aqui, nesse reino destrutivo, ainda existe aqui, porque o ferro ainda permanece aqui, mas nós temos aqui um reino frágil, fragilizado, uma tentativa de casamento para consolidar um reino único, mas ele continua dividido. E nesse momento da história que o reino está dividido, em que não se tem uma hegemonia completa, porque existem essas divisões aqui, ele fala que vem a destruição. Então, nós percebemos que fala de reinos, né? Hoje nós fazemos essa grande divisão no sentido de que de Babilônia até agora, os reinos que vieram, né? O ferro ali não tem como colocar outra coisa além de Roma, porque a capacidade de destruição, o tempo de duração, a força do reinado, não tem como colocar outro reino ali, a princípio, além de Roma. Então nós temos ali Babilônia, Medo-Pérsia, Império Greco-Macedônico, Roma nas suas variações, né? A divisão de reinos que nós vemos hoje, né? Uma certa hegemonia, mas uma hegemonia plural de reinos, né? Plurais, um que se destaca aqui, outro acolá, com grande destaque, mas ainda assim nós temos uma divisão, nós não temos um único reinado, vamos dizer assim, um único reino que se destaca e domina sobre todos, sem que ninguém rivalize com ele, sem que não haja problema, né? Nós temos toda essa característica. E aí Daniel fala que nesse momento é que vem a pedra, nesse momento é que ocorre um evento que ainda não foi revelado, não foi comentado, mas assim, é um evento divino, uma pedra que vem, quebra tudo, destrói tudo, né? Se havia vestígios do reino de Babilônia, se havia vestígios do reino da Medo-Pérsia, do Império Greco-Macedônico, de Roma, dos reinos, né? Se havia vestígios durante a história, tudo isso se acaba, se começa um outro reino do zero, tudo destruído, tudo feito pó, o vento leva o pó, ou seja, não sobra, dando a entender o que? Não sobra mais nada. É um começo do zero, Deus recomeça do zero, forma um reino que jamais será destruído, jamais será ameaçado, vai durar para tudo sempre, ou seja, o reino do próprio Deus. Então, entre Babilônia e esse evento que nós como cristãos entendemos como a volta de Jesus, né? Esse evento que ocorre faz um novo reinado para sempre. Então aqui nós entendemos o quê? A promessa da vida eterna, né? Um reino eterno, um reino que jamais será destruído. Nós temos elementos na Bíblia que, entre Gênesis e Malaquias, que já mostravam que eles tinham uma esperança, que não era a esperança da reencarnação, que não era a esperança de uma vida imediata após a morte, como um ser imaterial, nada disso. Nós temos elementos que nos mostram que eles tinham a esperança na ressurreição. Então, quando Daniel vem e fala desse reino de existência eterna, nós temos aqui o quê? A revelação de que lá no futuro, nos últimos dias desse mundo,
os últimos momentos em que Deus permitiria que o ser humano tivesse algum governo sobre a terra, no sentido reinos variados, reinos que não tivessem, as pessoas não tivessem um compromisso com o único Deus verdadeiro, etc. Ele fala, mas vai ter um momento que o próprio Deus, ele vai estabelecer o seu reino, e esse reino durará para sempre, e obviamente aqui fica implícito aquilo que Daniel vai revelar lá no final do seu livro, a ressurreição, e por meio da ressurreição, os servos de Deus vão viver eternamente, os ímpios vão ser destruídos, servos de Deus vivem eternamente. Então essa promessa ela já é colocada aqui no capítulo 2. Ela vai ser desenvolvida nos outros capítulos, nós vamos ver mais detalhes nos outros capítulos, do 13 até o 12. Nem tudo que está lá nós vamos conseguir estabelecer parte a parte com exatidão. Algumas partes nós vamos pular, possivelmente, que a intenção aqui é mostrar os elementos que ficam mais evidentes, e talvez não tão evidentes, mas assim, que nós podemos dar alguma segurança na interpretação. Então, espero que tenha sido útil, espero que tenha auxiliado. Então, a primeira revelação de sonho para Daniel foi um desafio, foi um pedido inédito. Nós vemos ali uma divisão quíntupla antes do reino de Deus: ouro, prata, bronze, ferro misturado com barro, que dá a entender que basicamente seria um enfraquecimento do último reinado. O último reinado ele não se perderia de todo, que dá a entender, porque é o mesmo elemento. O elemento ouro, um reino. Elemento prata, um reino. Elemento bronze, um reino. Elemento ferro, um reino. Ferro com barro. O ferro não se acaba. Então é como se o elemento ferro aqui estivesse num auge, depois ele diminui esse auge, mas ele persiste até o final. Então o reino que começa aqui dando a entender que ele persiste até o final. Ou seja, a ênfase não seria só no elemento ferro como força, mas no elemento ferro como uma continuação de algo que começou lá e se perdeu de alguma forma, mas que mantém algo que estava com ele lá no passado, porque é o mesmo elemento. E nós vemos que no padrão da estátua, o mesmo elemento representa um tipo de reinado, um mesmo reinado. Então, ferro com barro seria o mesmo reinado, só que enfraquecido, um reino dividido. Então, essa seria uma opção de interpretação baseado no texto exclusivamente, E aí nós temos uma divisão quíntupla, começa em Babilônia, termina no reinado nos últimos dias. Então, obviamente, entre Babilônia e os últimos dias, os reinos aqui estão revelados, os reinos intermediários estão revelados aqui. Então, quem veio depois de Babilônia? Quem veio depois do próximo reino? Quem vem depois desse reino? Então nós temos aqui Babilônia, a princípio, Babilônia, Medo-Persa, Império Greco-Macedônico, Roma, e aqui o Império Romano, e aqui vestígios do Império Romano, vestígios de Roma, vestígios de Roma pagã, Roma na sua forma religiosa, Império Romano, enfraquecido de alguma forma, mas tendo vestígios aqui e a sua força ainda predominando aqui. E no fim, esse reino dividido, esse reino, ele consegue fazer algumas alianças, Nós temos aí alguns outros elementos, mas ele consegue fazer aliança, ele consegue de alguma forma buscar uma hegemonia, depois vai acontecer uma série de coisas, e aí nós temos então a destruição de todos os reinos existentes para que Deus estabeleça o seu único reino para sempre. No mundo cristão, que é o que eu acredito, sou cristão, então no mundo cristão nós entendemos que essa revelação de Daniel se refere à volta de Jesus, onde ele vem e estabelece o seu reino. Esse reino não terá fim, ninguém vai ter poder para ameaçá-lo, ninguém vai ter poder para prejudicá-lo de alguma forma, jamais será destruído, jamais será abalado, conforme a revelação de Daniel, de Deus a Daniel, e aí então ele estabelece esse reino. Então, por isso que ele fala, se refere aos últimos dias, mas peraí, os últimos dias, mas a cabeça é Nabucodonosor. Então, obviamente, os últimos dias não se referem a Nabucodonosor. Tem muita coisa que vai acontecer depois de Nabucodonosor. Ou seja, o que são os últimos dias? São os dias do reino dividido, que tenta por meio de alianças, por meio de uniões, se fortalecer, mas não consegue, no sentido de fazer com que o elemento de fraqueza se acabe, que tenha uma coisa só, o reino continua dividido, e aí vem o elemento final, a pedra que destrói, se transforma numa montanha,
e se torna um reino eterno. Então, basicamente é isso que ele coloca, ou seja, aqui no capítulo 2, ele coloca Deus coloca de uma forma bastante resumida, revela isso para Nabucodonosor, depois revela para Daniel tanto o sonho como a interpretação, dizendo o seguinte: olha, o que você sonhou, Deus está falando assim, de você, até a restauração que Deus fará, quando Ele estabelecerá o seu reino eterno. E basicamente, esses são os reinos, os reinados que vão acontecer no mundo. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos abençoe, nos ajude a entender a Tua mensagem, a nos fortalecer em Ti. Nos dê a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.